A paz do Senhor para todos que neste exato momento estão assistindo esse pequeno vídeo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance vossas vidas. Antes de tudo, eu gostaria de ler com vocês o Salmo 27, versículo 5, que diz: Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. O que é adversidade, não é isso? Eu gostaria primeiro de dizer a vocês que para fazer esse vídeo demorou bastante, foram meses, o Senhor me instruindo a falar com as pessoas que estão em depressão, que gostariam de tirar a própria vida, que sentem aquela dúvida dentro de si. Mas se eu sou homem de Deus, se eu sou mulher de Deus, por que estou passando por isso? Outras pessoas não estão assim, mas tem na sua família um parente, um amigo, que está passando por uma situação assim. E aí vem aquela pergunta: todo depressivo é possesso? É uma pessoa possessa? Pessoas de Deus podem sofrer de depressão? E há quase um ano, quando o Senhor começou a me dizer que eu precisaria falar com muitas pessoas o quanto antes sobre isso, eu perguntei: Senhor, como sendo tão pequena, com tão poucos meios, eu posso falar com a multidão de pessoas? E o Espírito Santo, meu amigo, me mostrou que hoje em dia qualquer pessoa pode falar com a multidão através de internet. Qualquer pessoa, instruída ou não, quanto mais ele na direção. Por isso que hoje, nesse pequeno e rápido vídeo, eu gostaria de dizer a você que tem alguém na sua família que está em depressão, ou a você que está sentindo todos os sintomas da depressão, antes que você chegue no estágio final, que é o suicídio, ou se já está no estágio final, Jesus se preocupa com você. 2 milhões de brasileiros por ano são diagnosticados com depressão. E o que é a depressão? Comprovadamente é uma doença. Aquilo que muitos diziam é para chamar atenção, é preguiça, é comodismo. O que muitos falavam, deixa para lá que já estou cansado disso. Com o tempo foram perdendo estas pessoas queridas através do suicídio. E os psiquiatras, os psicólogos, até mesmo médicos que não são dessa área começaram a se preocupar com isso. E aquilo que traz aquele tabu, não fale para ninguém o que está sentindo, fique só para você, eu venho hoje te dizer: fale, desabafe, converse, busque ajuda. Porque muitos precisam de medicamentos para reagir. Então, respondendo à pergunta: todo depressivo é possesso? Não. Mas a depressão é uma porta para o diabo agir. Queridos, e respondendo a outra pergunta: pessoas de Deus sentem depressão? Depende. Hoje, nesse primeiro vídeo, eu quero falar com vocês sobre um homem de Deus chamado Elias. A sua história está registrada em 1 Reis, uma história muito bonita, muito linda, onde um homem de Deus orava por fogo e descia fogo do céu. O homem de Deus orava para que chovesse, chovia. Orava, dizia: não irá chover, e não chovia. O próprio Deus dizia: Elias, pela tua palavra eu não derramarei chuva. Ou seja, a intimidade de Deus com Elias e de Elias com Deus era grande demais, era tremenda. No entanto, em 1 Reis,
capítulo 19, no versículo 4, a gente vê aqui quando Elias diz, quando acontece, ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e ficou sentado debaixo de um zíbaro, e pediu para si a morte. Ele desejou a morte, ele pediu para morrer, e ele disse, já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Já basta. Não dá mais para viver. A diferença é que Elias buscou ao Senhor naquele momento caótico. Porque, para quem não sabe, esse distúrbio mental da depressão começa com uma tristeza aqui, uma tristeza não sarada ali, uma angústia que vai aumentando. E essa angústia vai trazendo baixa estima, vai trazendo falta de ânimo. A pessoa ela não tem mais desejo das suas atividades normais. Vem toda uma situação negativa no seu pensamento, nas suas ações. E por fim, no desejo de morrer. Eu não vou falar da parte, hoje eu não vou falar das pessoas que chegam a não comer, a não tomar banho. São vários sintomas. Que se você perceber que está assim, ou se alguém que você ama está assim, é necessário que essa pessoa peça ajuda, ou é necessário que você ofereça ajuda, porque queremos ser usados por Deus. Então precisamos usar o que Deus colocou em nossas mãos, a palavra de Deus. Elias, ele viveu em um momento de grande tensão política, uma tensão religiosa enorme. Ele enfrentou falsos profetas e uma crise financeira sem igual. Aquela história de que todo homem de Deus é abastecido financeiramente, foge um pouco da realidade. Porque homens de Deus, mulheres de Deus também passam situações caóticas e dificílimas. A questão é que quando procuram ajuda, as pessoas olham e dizem, não é tempo de você parar? Não é tempo de você sair daí? Não é tempo de acabar tudo? Só que eu tenho um recado de Deus para o teu coração hoje. Deus não te trouxe até aqui para você morrer agora. Deus não te trouxe até aqui para você parar. Deus quer que você reaja, que você vá adiante, porque Ele tem uma escolha especial na tua vida. Há um propósito de Deus, há um agido soberano sobre você. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, levante a sua cabeça, tome um belo banho, vista uma roupa nova hoje. Sim, vista uma roupa nova. E vá procurar, primeiro, ajuda nos pés de Jesus. Segundo, se já está tão mal, ajuda médica também. Elias, ele, como eu disse, era homem de Deus. Mas houve um momento em que ele precisou, por causa de toda aquela tensão política, por causa de toda aquela tensão religiosa, e ele não era um homem de ficar quieto e deixar que o mal dominasse o reino de Deus. Então o que é que ele fez? Ele falou que não choveria até que ele falasse. E Deus disse, sim, Elias, agora vai ao ribeiro e fica lá, que eu vou cuidar de você. Por muito tempo ele ficou ali, os povos lhe traziam comida. Mas escutem, Elias viveu na solidão. Muitas das vezes nós procuramos alguém para conversar. Procuramos alguém em que possamos confiar. Alguém que possa dizer, eu estou te entendendo, eu não vou te julgar. E que tenha paciência de orar com você. Ah, como seria bom um
local, uma casa, um centro só para homens e mulheres de Deus que estivessem nessa situação. Mas não temos. Então, o que é que Elias fez? Ficou ali, na providência de Deus, até o dia em que Deus disse: Elias, tu vai a Serepta, porque eu já preparei uma viúva para cuidar de você. Vá olhando e analisando a caminhada sofrida daquele homem de Deus. Ele nunca foi mandado para morar em palácio. Ele nunca foi mandado para uma grande mansão de algum príncipe. Não, a viúva era pobre. A viúva não tinha nem para ela e nem para o filho, mas o homem de Deus chegou na vida dela. Só que ali naquela casa, em meio a tantas privações de anos, em meio a tanta solidão, em meio a tantas angústias, aquele homem de Deus, ele era a fortaleza espiritual para ele, para aquela viúva, para o filho daquela viúva e para o povo de Deus que estava lá em Israel. Que mesmo não vendo ele, sabia, tem um homem de Deus orando por nós. Porque muitas das vezes quem está ajudando é aquela pessoa que mais está sofrendo. Só que em um certo momento o filho da mulher morreu. E quando o filho da mulher morreu, ela esqueceu de tudo que recebeu de Deus. Ela esqueceu de tudo que Deus fez por ela. E o que é que ela fez? Olhou para o homem de Deus, que também era homem, que também tinha sentimentos, que também tinha um coração palpitando, e disse a ele: até o meu filho? Ou seja, ela culpou ele pela morte do seu filho. Existem palavras que vêm de onde menos se espera e que machuca, que dói na alma, que maltrata e que pode ser o ponto culminante na vida de quem já está com o seu emocional ferido. Elias orou, é claro, e a oração de Elias já é uma oração sofrida, quando ele diz: ó Senhor, até essa viúva tu aflige por minha causa. Veja o que está acontecendo. O homem de Deus agora já está com a sua estima sofrendo. E já começa a acreditar que o que se fala dele tem um fundo de verdade. Ela disse que a culpa é dele e ele aceitou a culpa. O menino ressuscitou e ele volta para o seu povo. E ele envia a chuva de volta. Falou e Deus mandou a chuva. Mas agora ele desafia os falsos profetas de Baal e Baalins. Eles vão àquela história linda do Monte Carmelo. Aquela história tão envolvente. E ali desce fogo do céu. E ali Deus mostra que ele é o único Deus na vida de Elias. Sim. Mas Elias precisava ser abraçado também. Eu já ouvi muitas pregações em que só falam de outros termos. Mas eu quero falar neste momento, e também já preguei em outros sentidos, mas eu quero falar neste momento do emocional do homem de Deus. Porque homem de Deus, você que é de Deus, você mulher, você jovem que acredita em Deus, você também tem coração, tem sentimentos e tem emoções. E nem sempre as pessoas olham para você sabendo disso e falam o que querem, dizem o que querem. E isso vai ferindo. E naquele exato momento em que Elias teve aquela vitória, ele pensou: agora acabou essa prova, agora vai dar tudo certo. Mas foi um engano. Porque Jezabel manda um recado para ele, que iria matá-lo. E sabe quando é a gota d'água? Quando já não se suporta mais? E é aqui que eu vejo que o profeta de Deus estava passando por dificuldades terríveis emocionais. Mas eu aprendi muito com Elias. E sabe o que eu aprendi com Elias?
ele já orava. Elias era um homem de oração. Naquele momento, ao invés de se matar, naquele momento, ao invés de jogar tudo para o alto, naquele momento, ao invés de ele parar, ele foi buscar a Deus. Ele foi buscar a face de Deus. Ele foi buscar socorro de Deus. Você que não é evangélico hoje, se estiver assim, Deus manda te dizer, procure depressa uma igreja evangélica, não pensando em receber socorro da parte de ninguém, mas receber socorro de Deus. E você que já é evangélico, que já serve a Deus e está assim, você não precisa mudar de igreja, você não precisa sair daqui para ali, você só precisa buscar a face de Deus na sua igreja. Muitos pensam que para buscar a face de Deus, precisamos consultar isso, ligar para aquele, fazer isso ou aquilo. O que precisamos é correr para o altar do Senhor. Elias correu. E ele orou. Ele foi sincero. Ele abriu seu coração. E ele disse, Senhor, eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu não aguento mais. Como ele era temente a Deus, ele não tirou a própria vida. Mas ele desejou que Deus usasse um meio, algo, uma forma dele morrer naquele momento. Talvez Elias tenha desejado fechar os olhos e nunca mais acordar. Porque um dos sintomas da depressão é quando você só quer dormir, não quer pensar em mais nada. E naquele exato momento, em que alguns dizem até que Deus deixou Elias lá no silêncio, eu não vejo isso, eu vejo Deus enviar anjo. Antes Deus enviava covos, mas agora Deus envia anjo para Elias. Dá comida a Elias. Antes pergunta, o que fazes aqui, Elias? E Elias fala como ele está. Mas Elias não queria conversar com o anjo. Elias não queria intermediário. Elias queria ouvir a voz de Deus. E o anjo diz, Elias, come. E com a força dessa comida vai. E ele vai. E quando ele chega no monte de Deus, na casa de Deus, quando ele chega no monte de Deus, ele diz a Deus que quer morrer. Ele continua naquele mesmo sentimento. Amados, eu acho lindo porque vem vento, vem terremoto, vem fogo. E Elias não se engana com nada. Porque ele quer Deus. Ele precisava de Deus. Eu sei que os medicamentos ajudam e é necessário em muitos dos casos, na maioria dos casos. Mas se Deus não tomar a frente, se Deus não tiver o controle, não vai acontecer nada. Porque uma hora a pessoa esquece de tomar os medicamentos, uma hora os medicamentos acabam. Enfim, naquele exato momento, Deus vem com a mansidão que a alma daquele homem precisava, com a calmaria que aquela mente humana cansada precisava. E Deus não julga Elias, Deus não condena Elias, Deus não acusa Elias. Deus olha para o seu escolhido que não estava em pecado e diz, o que fazes aqui? Então Elias olha para Deus e fala, eu tenho sido tão zeloso. Ou seja, Elias começou a contar a sua vida, começou a contar a sua história para Deus. Elias abriu seu coração, aleluias, como nunca antes havia aberto. Elias se expôs diante daquele que não iria julgá-lo, se expôs diante daquele que não iria acusá-lo, que não iria condená-lo.
Elias se abriu totalmente, desnudou a sua alma diante daquele que não iria falar aqui, que não iria falar ali, que não iria evitar Elias. Sim, porque a pessoa, quando está entrando nessa fase de depressão, e a pessoa depressiva tem muitas enfermidades que aparecem nela, a pessoa, quando está entrando nessa fase, ela costuma ouvir fingimento, quer atenção, quer isso, quer aquilo. Todos falam o que vem na cabeça, mas não acolhem aquela pessoa. Porém, Deus, o Deus dos deuses, o Deus de Elias, acolheu Elias, sim. Acolheu. Agora, é aqui que está a saída para nós. O resultado dessa primeira fase, porque semana que vem eu venho com a segunda fase. O resultado é que depois que Deus cuida, que Deus vai tratando as feridas emocionais do seu filho, Deus olha para ele e diz: agora eu tenho uma missão para você. Você está entendendo? Você que está aí ouvindo? Não é o teu fim. Deus ainda tem uma missão para você. Fizeram de tudo contra você. Fizeram de tudo para você não conseguir ir adiante. Fizeram de tudo para você parar. Fizeram de tudo ao ponto de você não sentir mais alegria de nada. Mas Deus te diz hoje que ainda tem uma missão para você. E Deus diz a ele: levanta, porque eu ainda tenho remanescentes lá, 7.000 joelhos. Sabe o que isso significa? Ainda tem quem vai estender as mãos. Ainda tem pessoas que se preocupam. E Deus diz: mas é necessário que você faça a sua parte agora. Então é necessário que você faça a sua parte. Não critique quem está em depressão. Ou se é você que está, não se desespere, não se entregue à depressão. Não permita que o diabo entre por essa porta para destruir você, para destruir os planos de Deus na sua vida. Sim, bem depois, muito depois, Elias ainda mandou descer fogo do céu e desceu. Ainda profetizou e se cumpriu. Muito depois, Elias foi levado numa carruagem de fogo. Mas Elias primeiro teve que vencer aquele momento caótico no seu emocional. Hoje, eu quero orar por você. E quero te pedir, corra para a sua igreja. Procure uma igreja evangélica e entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, teu remidor. Fecha teus olhos agora. Querido Deus, eu sei que nesse exato momento tu estás alcançando alguém que está nesta situação. Pois para isso tu enviaste esse vídeo. Para isso tu me orientasse a usar a ferramenta da internet para cuidar daqueles que assim estão. Pai, socorre esta pessoa. Traz o bálsamo do teu espírito no seu emocional, na sua mente cansada, aflita. Sara essa mente, sara esse emocional, sara esse coração, meu Senhor. Tira essa falência de morte, tira esse desespero profundo, tira esse sentimento de derrota de dentro dessa pessoa. Oh, Ramanassou, decanta na minha sé, shake na ramando na sé. Esse sentimento de que ninguém gosta dela, esse sentimento de que todos estão contra ela, tira, Senhor. Ajuda essa pessoa a entender hoje
tu és o Deus dela, que tu tens negócio com ela e que ainda há uma chance para ela. E que toda raiz do mal, toda opressão diabólica, toda a fúria do inferno contra estas vidas, contra estas almas, sejam quebradas agora, destruídas agora, no poder do sangue e do nome de Jesus. No poder do sangue e do nome de Jesus. Amém? Aqui eu encerro dizendo que se você tiver alguma dúvida e quiser conversar, deixe o seu comentário e começaremos a conversar. Sou a missionária Marili, da Assembleia de Deus, o Ministério em Busca das Almas, serva do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.